Bora então começar o nosso aulão aí para o Enem. Eu queria falar sobre um conceito muito importante que com certeza tem chance de aparecer na sua prova no domingo, no próximo domingo, né? Não é amanhã. Mas esse conceito, cara, ele vem caindo nos últimos anos muito no Enem, que é o conceito de probabilidade, tá? Tem chance até de ter mais do que uma questão, tá? Aparece às vezes 2, 3 questões de probabilidade na prova, certo? Ele é um conceito muito interessante, né? A gente define ele, na verdade quem definiu foi um matemático italiano no século XVI, o Girolamo Cardano, e ele definiu probabilidade como sendo o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, ou seja, né, quero sobre tudo. Eu trouxe um dado aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, para ficar mais visual, é justamente o dado que eu uso, né, o meu fiel escudeiro, eu uso nas aulas aí que eu ministro no COC e no AZ. Mas, então, por exemplo aqui, ó, se eu fizer um lançamento desse único dado, o meu espaço amostral é um conjunto formado pelos 6 resultados possíveis desse lançamento, né, de 1 até 6. E o que eu quero, o meu evento, depende do que justamente eu quero. Se eu quiser, por exemplo, que caia o número 4, o meu evento vai ser composto por um elemento. A probabilidade vai ser 1, que é o que eu quero, sobre tudo, que é 6, né, o total de resultados. Beleza? Bora então começar aí uma questãozinha do Enem que eu gosto bastante. Olha só. Um time de futebol amador ganhou a taça ao vencer um campeonato. Os jogadores decidiram que o prêmio seria guardado na casa de um deles. Todos quiseram guardar a taça em suas casas. Na discussão para se decidir com quem ficaria o troféu, travou-se o seguinte diálogo. Pedro, sou eu, né? Camisa 6. Tive uma ideia. Nós somos 11 jogadores e nossas camisas estão numeradas de 2 até 12. Tenho 2 dados com as faces numeradas de 1 a 6. Se eu jogar os 2 dados, a soma dos números das faces que ficarem para cima, né, a soma, ela pode variar de 2, se for 1 e 1, né, cai 1 no primeiro e 1 no segundo, ou pode ser 12, se for 6 no primeiro e 6 no segundo. Beleza? Olha só qual é a proposta do Pedro. Vamos jogar os 2 dados e quem tiver a camisa com o número do resultado vai guardar a taça. Porém, o Tadeu, que é o camisa 2, ficou um pouco desconfiado. Ele falou assim, ó, não sei não. Pedro sempre foi muito esperto. Acho que ele está levando alguma vantagem nessa proposta. E o Ricardo, que é o camisa 12, que só vai ganhar se for 6 e 6, né, falou assim, pensando bem, você pode estar certo, pois conhecendo Pedro, é capaz que ele tenha mais chances de ganhar do que nós dois juntos. E aí, o comando da questão é, desse diálogo, conclui-se que, certo? Eu tenho 5 possibilidades que vão falar sobre as probabilidades que a gente vai ter que calcular do Tadeu, do Ricardo e do Pedro levarem a taça para casa, beleza? Bora então, olha só, se o Enem falar sobre um dado só, é muito tranquilo você achar o quero e o tudo, né? O evento e o espaço amostral. Porém, com 2 dados, é interessante, se você quiser, construir uma tabelinha rápida ou pensar nas possíveis respostas. E nessa tabela você põe os resultados do dado 1 aqui em cima, né? E do dado 2 na esquerda ali, né? Você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o dado 1 e também 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o dado 2. E você vai fazendo a soma, né? Ó, se cair o número 1 e o número 1, a soma vai dar 2. 1 e 2 vai dar 3, 4, 5, 6, você vai somando todos os resultados possíveis para poder analisar o que ele perguntou, certo? Beleza. Então, com essa tabelinha pronta, né, fazendo as somas, eu consigo calcular qual, por exemplo, é a probabilidade do Tadeu, que é o camisa 2, né, levar a taça para casa, certo? Bom, a probabilidade é o que eu quero sobre tudo, certo? Evento sobre espaço amostral. Bom, o meu tudo a gente calcula, a gente pode tentar observar quantos resultados possíveis tem, que é o número de células que eu vou ter aqui na minha tabela, certo? Eu tenho 6 linhas e 6 colunas de resultados, portanto, o meu espaço amostral, o meu tudo, ele vale 36. Beleza? E o que eu quero aqui nesse caso é que o Tadeu vença, ou seja, eu quero um resultado possível, 1 mais 1. Né? A única chance do Tadeu ganhar é se der 1 mais 1, no caso 2. Então é um casinho só dos 36 possíveis que eu tenho. Beleza? A chance do Ricardo ganhar, que é o camisa 12, também vai ser 1 em 36. Por quê? Porque só tem um caso em que o Ricardo vai ganhar, que é dar 6 mais 6, 12. Então, 1 em 36 também, bem tranquilo. E o Pedro, muito esperto, né? O Pedro é o camisa 6. E aí, se você olhar ali, ó, eu posso ter algumas possibilidades do Pedro ganhar, ou seja, da soma dar 6, né? Eu posso ter, por exemplo, 5 e 1, eu posso ter também 4 e 2, né? Posso ter 3 e 3, enfim,
2 e 4, que é diferente de 4 e 2, né? São dados distintos, e também o último lá, que é 1 e 5. Então, para o Pedro levar a taça para casa, eu tenho aí um total de 5 possibilidades, certo? Ou seja, a probabilidade do Pedro levar a taça para casa é 5 em 36, certo? E a resposta vai ser justamente, se a gente procurar ali, ó, a letra D. Tadeu e Ricardo tinham razão, pois os dois juntos tinham menos chances de ganhar, né? Cada um tinha 1 em 36, então eles tinham menos chances de ganhar juntos a guarda da taça do que o Pedro, que tinha 5 e 36, tudo bem? Então essa é uma questãozinha aí muito interessante sobre esse assunto, que com certeza vai aparecer na sua prova do Enem, que é probabilidade, beleza? Bora então para o próximo, vou deixar o meu dado de lado aqui, e vamos conversar um pouquinho sobre a geometria espacial, né? Especificamente sobre projeção ortogonal, que é um assunto que o Enem gosta muito de trabalhar. Olha só, a projeção ortogonal, ela é justamente, tá, a sombrinha que a gente tem de uma figura plana no plano, né? Então, basta eu colocar, eu imaginar que eu tenho um poste ali e pensar qual é a sombra projetada no plano, né? Ou seja, a projeção ortogonal de um segmento de reta no plano é um próprio segmento, se ele estiver assim, deitadinho na horizontal. Ou eu posso ter também, né, esse segmento de reta inclinado, aí a projeção vai ser, a sombrinha vai ser um segmento um pouquinho menor ali no plano, certo? E eu posso ter também esse segmento de reta na vertical. E se eu olhar de cima, a sombrinha dele vai dar um pontinho, certo? Então você pode pensar na sombra, imaginar a sombra da figura no plano, que você vai ter a projeção ortogonal, beleza? Porém, tem um jeito bem interessante de você pensar em projeção ortogonal, caso você tenha dificuldade em imaginar qual vai ser a sombra no plano, que é uma regra muito legal, que é a regra do smash, do amassa, né? Olha só, se você olhar o slide, tem uma mão que está amassando o segmento de reta no plano. Ou seja, quando você smasha, quando você amassa uma figura no plano, você tem ali justamente a projeção ortogonal que ela vai fazer nesse plano, né? Então, se eu amassar um segmento na horizontal, a projeção vai dar um segmento na horizontal. Se eu amassar aquele segmento ali que está inclinadinho, como se fosse, né, uma estaca fincada na terra, eu vou ter um segmento um pouquinho menor. Se eu amassar esse mesmo segmento, mas na vertical, eu vou ter um ponto, né? Se eu amasso ele, ó, vou amassar, eu vou ter um pontinho. Então essa é uma alternativa, tá, para você pensar nas projeções ortogonais no Enem. Pode ser a sombra ou você pode amassar. As duas se complementam para ajudar você a enxergar essas figuras no plano. Legal? Bora então para uma questão do Enem, tá? Essa também do Enem, sobre projeção ortogonal. Olha só, eu só mudei os nomezinhos ali, tá? E um final de semana, o Erivaldo, que é o próximo professor que vai vir conversar com você sobre matemática, resolveu ir ao Parque Tupã e se divertir na roda gigante. É comum ao brinquedo que, durante alguns segundos, a roda pare de girar para os participantes conseguirem observar a paisagem. Considere a posição inicial de Erivaldo A e o momento em que a roda gigante parou para observação no B, certo? Suponha que a roda não tenha completado uma volta ainda e que ela gire no sentido horário. Ok. Então eu tenho aqui, ó, as figuras dadas pelo Enem, né? E o comando da questão vai ser justamente a projeção ortogonal da trajetória descrita por Erivaldo sobre o plano do chão, entre as duas projeções, certo? Então ele vai querer aqui ver qual é a trajetória que o Erivaldo vai fazer do ponto A, que está na figura, até o ponto B, certo? Basta então eu pensar na sombra, né? Ou também no smash. Botei a figurinha do Erivaldo ali, que está vindo já em seguida para falar com vocês. Então ele vai do ponto A, vai girar e vai subir ali até o ponto B, beleza? E o Enem deu pra gente essas opções, tá? Essa é uma questão clássica, vale a pena você treinar aí nessa próxima semana a sua visão espacial, né? Tem aquela questão também famosa do inseto andando sobre um sólido e perguntando a projeção desse caminho que ele vai fazer. É uma questão clássica mesmo do Enem, vale a pena você conferir como funciona, tá? Beleza, então qual será a projeção que vai ter da trajetória do Erivaldo aí girando nessa roda gigante? Vamos pensar juntos aqui, ó. Eu fiz aqui uma animação para a gente entender. O Erivaldo vai começar no ponto A, ele vai ficar girando, ele vai girar, girar, girar e vai chegar até o ponto B, certo? E eu quero pensar qual que vai ser a sombra, né, desse arco de circunferência, qual vai ser essa sombra lá no plano, o que eu vou enxergar? Bom, você pode pensar na sombra, né, é uma opção, mas se você amassar esse segmento no plano, se você botar uma mãozona e amassar ele, isso aqui vai dar um segmento de reta, né? Se você perde aí as características tridimensionais da figura, né, e você olha a sombrinha dela, aonde ela impede que a luz vá passar, você vai ter um segmento de reta, certo?
ou seja, a projeção ortogonal de um arco na vertical aqui, se você olha de cima, é um segmento de reta. Se você amassar também chega na mesma conclusão, portanto, o nosso gabarito aqui vai ser letra D, tá? Então segue essa dica também. A geometria espacial aí ela corresponde a uns 10% da prova do Enem, tá? O Enem gosta bastante de cobrar essa parte e a projeção ortogonal aí é uma boa pedida para essa prova. Tudo bem? Muito bom. O próximo assunto é juros, né? Porcentagem, juros. Isso vai ter aí muita coisa na sua prova do Enem, né? A parte de porcentagem, razão e proporção, junto com juros, corresponde aí a mais de 25% da prova do Enem. Então você tem que dominar a porcentagem, tem que dominar como funciona juros, tudo bem? E nós temos aí dois tipos de juros, certo? Os juros para amigos, que é o juros simples, né, que cresce bem devagarinho, e os juros para inimigos, que é o juro composto, né, que cresce muito rápido, tá? Juros simples, a formulazinha é J-CIT, tem um macete legal, J-CIT. J é o juros, é o quanto você vai pagar a mais, né? C é o capital inicial, e I é a taxa, certo? E T é o tempo, né? O tempo que passou aí rodando os seus juros, beleza? A formulazinha do juro composto tem um macete muito legal para você lembrar, porque lembre, o Enem não tem formulário, certo? Então é muito legal você lembrar das principais fórmulas, né? Professor, quais são? Juros simples, juros compostos, né? As formas de geometria, de volume, de área, né? Então são formas legais para você levar para a prova do Enem, certo? O macete é o seguinte, ó, juros compostos. O M é, na minha carteira tem dentro R$1 mais a identidade. Pegou? Ó? Na minha carteira tem dentro R$1 mais a identidade. Ora, se na sua carteira só tem R$1 mais a identidade, isso te leva ao quê? Isso te leva ao trabalho, né? Então, ó, na minha carteira tem dentro R$1 mais a identidade, isso me leva ao trabalho, que é o Tzinho ali, tá? Então fica esse macetinho legal para você lembrar aí da forma dos juros compostos, certo? Essa é boa, essa é boa. Bom, beleza. O gráfico é muito interessante também de juros simples, ó, lembre, o juro simples ele funciona como uma função afim, né? Então ele vai crescer de maneira linear. Já o juro composto é uma função exponencial, outra boa pedida aí para o Enem, então ele tem esse gráfico que cresce, que explode muito mais rápido do que o juro simples, tudo bem? Bora então para a nossa última questãozinha aqui, para aí entrar o Erivaldo para conversar com vocês sobre outra parte da matemática. Rapidinho essa, olha só. Um banco oferece um empréstimo a juros compostos com uma taxa de 10% ao mês. Então esse 10% é a taxa, é o I, certo? E ela é ao mês, né? AM, beleza. Porém, se o empréstimo for feito no mês do aniversário do cliente, é cobrado juros simples, é um presente. Lembra, juros simples é para amigo, ele cresce devagarinho, beleza? Se Léo pegou um empréstimo de R$2.000 no mês do seu aniversário, portanto, juros simples, para pagar em parcela única para 3 meses, certo? Legal. Quantos reais ele deixou de pagar por não ter feito o empréstimo em outro mês do ano, né? No caso, em outro mês seria juro composto, mas como é no aniversário dele, vai ser juro simples. Bom, eu vou ter que fazer os dois cálculos então, né? Ó, eu peguei as principais informações da questão ali, 10% ao mês, que é a taxa, né? O meu capital, que é R$2.000, que é o que ele pegou emprestado, tá? E o tempo que durou 3 meses esse empréstimo, legal? Tenho todas, então, as ferramentas para resolver essa questão. Bora começar calculando primeiro o juro simples. Juro simples, J-CIT, certo? Meu juros vai ser o capital, que é 2.000. A minha taxa, ela é 10%, né? Então 10% ao mês, certo? Lembra? Isso está em porcentagem, então 10% é 10%. E o meu tempo são 3 meses, portanto o Tzinho ali vale 3. Legal? Beleza, vai ficar então 2.000 vezes 10%, que é 10%, vezes 3. Simplifica os zeros, 2 embaixo com 2 em cima. Eu vou ter 200 vezes 3, portanto os juros vai dar R$600. Legal? E agora o juro composto. Ó o macete. Na minha carteira tem dentro R$1 mais a identidade. Isso me leva ao trabalho. Beleza. O meu montante, né? Lembra, montante é capital mais juros. O meu montante vai ser o capital, que é 2.000, vezes aí o meu aumento de 10%, então 1 mais a taxa, 1 mais 10%, elevado ao tempo, que são 3 meses. Né? Então, ó, o meu juro composto é uma função exponencial, vai crescer muito mais rápido. O meu montante vai ficar acumulado bem maior do que o juro simples. Beleza? Vai ficar, então, 2.000 mais 1 mais 0,1, que é 10%, então 1,1, elevado a 3. Essa continha você faz rápido aqui.
vou ter um total então de 2.662. Isso não é o juros, isso é um montante. Eu tenho que subtrair do capital, que é 2.000, subtraio esse valor de 2.000, fica o meu juros de 662. Portanto, o Léo deixou de pagar, nesse regime de juros simples, né, R$ 62,00, e o gabarito vai ser letra D. Fechou então? Muito obrigado pela sua atenção, faça uma ótima prova do Enem, e agora com vocês aqui, meu grande mestre, professor Erivaldo, vai aparecer. Chega mais aí, Erivaldo.